E aí, pessoal, beleza? Então, a gente está aqui agora para falar sobre inequação do primeiro grau. O que é inequação? Você já estudou equação. Equação é quando o sinal é de igual. Uma coisa é igual a outra. A inequação, a gente vai ter os símbolos de maior, maior igual, menor, menor igual. Por exemplo, 3 não é igual a 5. O 3 ele é menor que o 5. O 4 ele não é igual ao 2. O 4 ele é maior que o 2. Tá certo? Então, isso que é o símbolo de menor e maior que a gente vai estudar. Quando eu ponho o extracinho, eu posso dizer que pode ser ou maior ou pode ser igual também. O igual também satisfaz a inequação. Por exemplo, 3 não é maior que 3, mas o 3 é maior ou igual a 3. 5 é menor do que 5. Não, o 5 não é menor do que 5. Isso aqui estaria errado. Mas o 5 é menor ou igual ao 5, beleza? Então, esses são os símbolos de maior, menor, tá vendo? Maior, maior igual, tá certo? Maior, maior igual, menor e menor igual. Maior, maior igual, menor, menor igual. A boquinha aberta aqui é sempre para quem é maior. Então, aqui o maior vai estar aqui, o menor aqui. Maior vai estar aqui, menor vai estar aqui. Menor vai estar aqui, maior vai estar aqui. Menor vai estar aqui, maior vai estar aqui. Eu vou usar esses 4 símbolos aqui agora. E aí, a gente vai utilizar isso aqui. O método de resolução é igual ao de equação do primeiro grau, com um pequeno detalhezinho no final que a gente vai mostrar para você. Coisa boba, só naquela hora de multiplicar pelo menos 1, você vai ter um detalhe lá. Caso você tenha que multiplicar por menos 1 a equação, né? Eu chego aqui, menos x igual a 7. O que a gente tem que fazer? Multiplicar por menos 1. X igual a menos 7. Isso aqui na equação. Na inequação, a gente vai fazer isso também, só que vai ter um detalhe. Aí eu vou explicar na aula, direitinho. Beleza? Tranquilo? E aí, o que acontece? Na equação x igual a 7, o x ele é um valor. O x é igual a 7. É o 7 pronto. Nas inequações, a gente vai chegar em algo x maior que 7. E aí eu não vou ter um valor para x, eu vou ter um intervalo. Ou seja, vários valores de x que satisfazem. É o caso, por exemplo, se você chega num parque de diversões e o brinquedo fala lá que você tem que ter mais de 1,40 m para entrar no brinquedo. Tá? Quem me conhece já deve estar rindo, né? Falando que eu não consigo entrar no brinquedo, mas isso é palhaçada. Tá? Para com essa palhaçada que eu tenho mais de 1,40 m. Tenho quase 1,70 m. Tá? E, tá? Não ri não, gente, é sério. Aí é o seguinte, o que acontece é o seguinte, pessoal. Se o brinquedo fala que você tem que ter uma altura maior que 1,40, maior ou igual a 1,40, quer dizer que quem tem 1,40 entra no brinquedo. Quem tem 1,41 entra no brinquedo. Quem tem 1,42, 43, 1,80, 1,90, 2 metros de altura, entra no brinquedo. Você não falou nada que não podia ser menor que 2 metros. Então, eu tenho aqui que eu tenho um intervalo de valores para x que satisfazem aquela condição. Então, aqui eu não vou ter um valor para x, eu vou ter um intervalo de valores de x que satisfazem a minha pedida, beleza? Então, é isso que a gente vai aprender a partir de agora. Vamos aprender o que são intervalos, como é que eles podem aparecer, e vamos aprender a resolver as inequações do primeiro grau. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a gente tem intervalos finitos e intervalos infinitos. O que são intervalos finitos? São aqueles que têm começo e fim. Os infinitos, eles podem não ter começo, não ter fim, ou não ter nem começo nem fim. Então, eles podem ter começo, mas não tem fim, pode ter fim, mas não ter começo, e pode ser os dois, não tem nem começo nem fim. Eu vou explicar isso direitinho. Por exemplo, olha, primeira coisa aqui, ó, intervalo finito. Vou dar exemplos para vocês. Se o x ele vai de 2 até 5. Então, o x vai de 2 a 5. Você pode representar isso dessa forma aí. Você pode representar isso dessa forma aqui, de 2 até 5, assim. Ou você pode representar assim, ó. 2 até 5, assim. Tá vendo? Então, olha só. Vou representar outro aqui para te dar um outro exemplo e explicar tudo que eu preciso aqui, ó. 5 menor ou igual a x
menor que 8. Então, o x vai de 5 a 8. Vamos entender ali o que tem a ver que ele é menor ou igual ali. Então, é o seguinte. O que vai acontecer é o seguinte. E aí eu vou te explicar aqui agora como é que eu faço tudo isso. Presta atenção. Aqui é 2 menor que x menor que 5. O x está entre o 2 e o 5. Então, ele está entre o 2 e 5. Então, eu posso usar os valores que estão entre 2 e 5. 2 e 5. Então, o x está aqui. Se você quiser usar o 3, você pode. Se quiser usar o 2,8, você pode. Se você quiser usar o 2,00001, você pode. Se você quiser usar o 1, você não pode, porque o 1 está para cá. O x está entre 2 e o 5. Qual que é a diferença quando eu ponho só menor, ou eu coloco aqui menor igual? Então, aqui em cima, o x pode ser qualquer valor maior que o 2 e menor que o 5. Ele não pode ser o 2, porque o x é maior que 2 e 2 não é maior que 2. Aqui, o x poderia ser 5, porque o x está aqui, ó, está com um tracinho aqui, então ele é maior ou igual a 5. Então, ele pode ser 5. Ele pode ser qualquer valor de 5 até antes do 8, porque o 8 mesmo não está fechado aqui. Se eu quiser fechar, aí eu fecho, eu coloco o tracinho aqui, aí o 8 fica fechado. E aí, nesse tipo de representação aqui, ó, eu teria que apagar aqui e o colchete fica para dentro. Tá certo? Quando o colchete está para fora, ele está para fora, igual aqui e aqui, quer dizer que esses números eles não fazem parte, não tem o tracinho de igual aqui embaixo. Quando o colchete está para dentro, quer dizer que tem o tracinho aqui, e aí fica com a bolinha fechada. Quer dizer que esses valores, eles também fazem parte da sua solução. É tudo que está entre os 5 e 8, incluindo os 5 e 8. Aqui em cima é tudo que está entre os 2 e os 5, tirando o 2 e o 5. Tá certo? Então, é isso que é o intervalo finito. Ele tem começo, tem fim. Ele pode ser fechado ou aberto. Quando é fechado, o número ali ele faz parte. Lembrando que eu posso ter um que é fechado e outro que é aberto. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui em cima de finito. 3 menor igual a x menor que 8. Então, eu tenho aqui, vai do 3 fechado, o 3 está participando da solução, e o 8 não está participando da solução, o 8 está aberto. Tá? E aí eu representaria colchete para dentro e o 8 aqui, colchete para fora, porque o 8 não faz parte da solução. Tá certo? Então, isso aqui é o intervalo finito. Beleza? Intervalo infinito, ele tem começo, mas não tem fim, por exemplo, um dos casos. Então, o x é maior que o 5. Então, se eu for representar na reta numérica, a gente vai precisar fazer isso. O x ele é maior que o 5. Então, seria assim, o x é maior que o 5, aberto. Então, eu representaria assim, ó, aberto, x5, infinito, aberto. Ele vai do 5 ao infinito, positivo, aberto. Se eu quisesse, aqui, ó, dar uma pausa, quiser copiar isso, eu poderia modificar colocando igual. Aí, o 5 ele faz parte da solução, eu fecharia aqui. E aí, eu mudaria o colchete aqui do 5, o colchete do 5 passaria a ser para dentro. Esse aqui ele tem começo, mas não tem fim. Outro agora eu vou fazer o contrário. Ele não tem começo, mas tem fim. X menor que 3. X menor que 3. Então, eu tenho 3 aqui, aberto. O x é menor que 3, é o que está para a esquerda do 3. Então, ficaria assim. Tá certo? Então, ele tem fim, que seria o 3, que estaria aberto. Mas ele não tem começo. Então, o começo dele seria no menos infinito. Beleza? Tranquilo? Se eu quisesse colocar o sinal de igual aqui, x menor igual a 3, fecharia aqui, para representar na reta numérica que ele está, e colocaria aqui o colchete para dentro. Isso aqui é a mesma coisa que falar que x é menor ou igual a 3. Se eu quiser falar que é qualquer valor, ele vai de menos infinito ao infinito. Esse aqui não teria nem começo nem fim, seria o x igual a qualquer valor. Tá bom? Então, isso são intervalos finitos e intervalos infinitos. Beleza?
Então, tá. Então, você já entendeu que são intervalos finitos e intervalos infinitos. A gente vai utilizar isso aí muito, tá? Então, fica atento para você não perder esse conteúdo, tá? Agora, a gente vai falar especificamente da inequação do primeiro grau, como a gente vai resolver. Vamos lá. Olha, inequação do primeiro grau, eu coloquei esses exemplos aí para a gente fazer, tá? O negócio é o seguinte, se você aprendeu a equação do primeiro grau, é praticamente a mesma coisa, com um pequeno detalhe em alguns casos só. Por exemplo, no primeiro caso aqui, ó, não vai ter diferença nenhuma da equação do primeiro grau. Eu vou jogar x para um lado que não tem x para o outro. Ó. 2x já está na esquerda, vou jogar o x para a esquerda, ele passa menos x. O símbolozinho ali é menor ou igual. Aí o menos 3 já estava do lado direito, o 4 vai passar para o lado direito. Para ele passar para o lado direito, ele passa com o sinal trocado. Então, fica x, 2x menos x fica x, menos 3 menos 4 fica menos 7. Então, o x seria menor ou igual a menos 7. Eu poderia representar isso. X menor ou igual a menos 7, eu poderia representar isso. Dessa forma, vai até o infinito, vai do menos 7 fechado ao infinito. Tranquilo? E na nossa retinha, o menos 7 estaria aqui. Estaria menor ou igual a menos 7, seria para a esquerda do menos 7. Bolinha fechada, porque tem esse sinalzinho de igual aqui. Beleza? Então, repare que esse aqui não teve nada de diferente do que você sabe em equação do primeiro grau. Vamos ver o segundo exemplo aqui agora. 5x. O menos 7 vem para o outro lado, ele passa mais 7x, o menos 7x. O mais 3 passa para o outro lado, né? O símbolozinho aqui é menor ou igual. O 5 já estava na direita, o 3 passa negativo. Então, ficou o quê? 7x mais 5x dá 12x, menor ou igual a 2, que é o 5 menos 3. O x ficou menor ou igual a 2 dividido por 12. O x ficou menor ou igual a 1/6. Né? Divide o 2 e o 12 por 2. Esse é o valor de x. A gente poderia representar assim, né? Menor ou igual. Então, ele tem começo, não tem começo, mas tem fim. Ele vai até 1/6. E 1/6, inclusive, está fechado porque tem o sinalzinho de igual. Poderia representar também dessa forma aqui, fechado, 1/6, menor ou igual, seria isso aqui tudo, menor ou igual a 6. Beleza? Essa aqui seria a nossa segunda questão. Então, repare que até agora não teve nada de diferente daquilo que você sabe de equação do primeiro grau. Resolvemos do mesmo jeito. A terceira questão vai mostrar isso para a gente, o que tem de diferente. É uma diferença muito sutil, mas que faz toda a diferença. Então, ó, 2x, o 3x vem para a esquerda e o 1 vai vir para a direita. Então, fica 3x, 2x menos 3x, que o 3x passou com o sinal trocado, maior que 2, e o 1 passa para o outro lado, menos 1. Então, aqui fica menos x maior que 1, e eu tenho que multiplicar por menos 1, porque o x está negativo. Na hora que eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal do x, ele fica mais x. Eu troco o sinal do 1, ele fica menos 1. Só que aí é o seguinte, tá vendo que aqui o símbolo aqui eu não troquei? O símbolo ele também tem que ser multiplicado. O sinal de igual não tem jeito, mas o símbolo era maior, vai ficar um símbolo de menor. Essa é a única diferença de equação para inequação. Na inequação, quando você multiplica por menos 1, você inverte o valor do sinal menor, maior, menor igual, maior igual. A gente tem esses símbolos, né? Menor, maior, menor igual, maior igual. Esses são os símbolos das inequações que a gente viu ali agora, tá? Beleza? Tranquilo? Então, o x ficou menor que menos 1. Tranquilo? Beleza. Então, essa era a nossa resposta. A gente poderia representar também da seguinte forma, né? Menor que menos 1, ele iria até o infinito. E ele teria até o menos 1. Aqui está aberto, porque não tem o sinalzinho de igual aqui. Eu poderia representar na reta numérica. Repare que eu estou sempre colocando aqui na reta numérica, porque a gente vai precisar disso aqui quando a gente for fazer inequação, sistema de inequação do primeiro grau. Tá bom? Então, beleza. Esses foram os 3 primeiros exemplos. Pode copiar os 3 aí. Deixa eu até separar o primeiro do segundo aqui para você. Pode copiar, dá uma pausa, copia que eu vou fazer
o quarto e o quinto exemplo aqui agora. Vamos lá. Copiou? Beleza? Vamos lá, então. Bom, vamos lá. Vamos resolver isso aqui agora. Ó. 3x menos 1 mais 2, 4 menos x, maior ou igual a 5x mais 3. 3x menos 1, tranquilo. Aqui vai multiplicar os dois, vai ficar 8 menos 2x, maior ou igual a 5x mais 3. 3x menos 2x, quem está x eu vou colocar de um lado, jogar o menos 5x para cá, maior ou igual a 3. O menos 1 passou para o outro lado, mais 1. E o mais 8 passou para o outro lado, menos 8. Então, aqui ficou 3x menos 2x dá x, menos 5x dá menos 4x. Maior ou igual a 3 mais 1, 4, menos 8, menos 4. Vou multiplicar por menos 1, vai ficar 4x. O sinal inverte, a única diferença de equação para inequação é essa, mais 4. Trocou o sinal de todo mundo, inclusive o sinal do meio ali, que era o sinal de maior, menor ou igual que a gente tem. Então, o x menor ou igual a 4 dividido por 4, o x é menor ou igual a 1. Então, se a gente fosse representar isso, menor ou igual a 1, ele tem fim, mas não tem começo. Ele vai até o menos infinito. Seria assim, se fosse na reta numérica, menor ou igual a 1. Menor ou igual a 1, ele vai infinitamente para a esquerda, ele vai até o infinito, ele tem só o final, que é 1. Beleza? Então, essa era a questão. Tranquilo? Acredito que se você faz as aulas de equação do primeiro grau, e na equação do primeiro grau não tem muita diferença, né? Bom, copiou? Então vamos lá. Ó, essa aqui para finalizar, então. 4 vezes 2 menos x, 3 menos x, maior que x menos 8, x mais 1. Então, aqui fica aqui, ó. O 4 vai multiplicar o 2 e vai multiplicar o menos x. Então, fica 8 menos 4x. Muito cuidado aqui, o pessoal costuma errar muito aqui, ó. Menos x multiplicado pelo 3 é menos 3x. Se você tentou fazer aí e você errou, provavelmente foi aqui. Quer ver? Todo mundo faz menos 3 vezes x, põe menos 3x. Mas na hora que faz menos x vezes menos x lá, é mais x ao quadrado. O pessoal põe menos. Esquece que esse sinal aqui, ó, está multiplicando tanto 3 quanto menos x. Tá? Então, aqui dava mais x2. Porque muita gente deve ter tentado e falar, pô, Ed, deu a equação do segundo grau. Não, com a equação do segundo grau a gente não aprendeu ainda não. Vai aprender depois de função do segundo grau. Como é que vai ser na equação do segundo grau. Então, aqui eu vou fazer o x com 1 vai ficar x2. O x com 1 dá x. O menos 8 vezes x dá menos 8x. E o menos 8 vezes 1 vai dar menos 8. Então, ficou 8 menos 4x menos 3x mais x2. Vou jogar o x2 para cá. Esse x2 para cá ele passa o sinal trocado. É igual a x menos 8x menos 8. Acabou que cortou o x2. Ficou só com x elevado a 1. Então, ficou uma equação do primeiro grau, porque a gente está estudando a equação do primeiro grau. A gente não vai estudar agora do segundo grau, não, porque para isso a gente tem que ter estudado função do segundo grau. Então, aqui, ó, menos 4x menos 3x dá menos 7x. Esse x e esse menos 8x passam para o outro lado. Gente, eu botei o sinal de igual aqui, né? Pelo amor de Deus. O sinal é de maior. O x passa para cá, menos x. E o menos 8x passa mais 8x. Maior que esse menos 8 já estava aqui do outro lado. O 8 passa para cá, é menos 8. Então, ficou menos 7x menos x mais 8x dá 0x maior que menos 16. Ou seja, 0 maior que menos 16. O 0 é maior que menos 16? Sim. Então, qualquer valor real de x vai satisfazer. Não tinha um valor de x só. A gente não conseguia achar um resultado. Deu 0 maior que menos 16. Então, qualquer valor de x vai satisfazer essa inequação aqui. Se tivesse dado, por exemplo, 0 maior que 5, aí eu falaria que não tinha solução. Mas como deu 0 maior que menos 16, 0 é maior que menos 16, sempre, tá certo? Então, eu posso falar que qualquer valor de x, porque aqui zerou o x, tá vendo? Ó? Ficou 0x.
Quando isso acontece, você tem que ver. Se a inequação que ficou 0 é maior que menos 16 for verdadeira, você vai falar que é o conjunto do universo todo. Se for uma inequação falsa, como é esse caso aqui, o 0 maior que 5, você falaria que era conjunto vazio, beleza? Então era isso aí, essa questão. Beleza? Vamos fazer mais 2 exemplos para você ficar craque na equação do primeiro grau. Lembrando que quando encerrar a equação do primeiro grau, você terá uma nova aula, que será o sistema de inequação do primeiro grau. Aí vai ser basicamente resolver a inequação e fazer uma interseção. Mas a gente vai aprender na próxima aula, no próximo vídeo. Vamos lá. Vamos para as próximas questões aqui. Vamos lá. Aqui, ó. 2x mais 1 sobre 4 menos x mais 2 sobre 3 maior ou igual a 3x mais 1 sobre 3. Gente, igual equação do primeiro grau. Se tem fração, eu vou ter que fazer o MMC. Se tem fração, eu tenho que fazer MMC. MMC entre 4, 3 e 3. 4, 3 e 3. Dá 2, dá 2, dá 3, dá 3, dá 2, dá 1, dá 3, dá 3, dá 3, dá 1, dá 1, dá 1. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. O MMC deu 12. Então, eu faço 12 dividido pelo de baixo aqui, que é o 4, multiplicado pelo de cima. 12 por 4, 3, que vai multiplicar o 2x mais 1. Aí, ó, 12 dividido por 3 dá 4, com menos aqui, então fica menos 4, que vai multiplicar, deixa eu apagar isso aqui, jogar um pouquinho para o lado, para a gente ter espaço, que vai multiplicar o x mais 2. X mais 2. Maior ou igual. O 12. Agora do outro lado lá. Esse cara não tinha nada embaixo, então é 1. 12 dividido por 1, 12 vezes 3x, 36x. 12 dividido pelo 3 agora, por 3 aqui, dá 4 vezes 1, 4. Pode cortar o denominador? Pode. Por quê? Porque é inequação do primeiro grau e não tem x no denominador. Inequação, você tem que tomar um cuidado muito grande. Quando tiver x no denominador, você não pode cortar tranquilamente, não. Tá? Aí você tem que fazer uma outra coisa, que não é o que a gente está fazendo aqui. Então, quando tiver x no denominador, para e fala, opa, o Edir falou que isso aqui eu não vou fazer do jeito normal. Eu vou ter que fazer outra coisa. Mas calma que essa outra coisa é depois da aula de sistema de inequação, tá certo? Aqui na playlist de função, depois da aula de sistema de inequação, aí a gente vai aprender inequação produto e inequação quociente. Beleza? Então aqui, ó, vou pegar só a parte de cima. 3, 2x mais 1, menos 4, x mais 2, maior ou igual, 36x mais 4. Ficou 6x mais 3, multiplicou o 3 ali, menos 4x. Opa! O menos 4 multiplica tanto o x quanto o 2, então fica menos 8, maior ou igual a 36x mais 4. Então fica 6x, vamos jogar o que for x para um lado, o que for x para um lado e o que não for x para o outro. Então, o 6x e o menos 4x ficam na esquerda, o 36x também passa para a esquerda, ele passa menos 36x, maior ou igual a 4, o 3 passa para o outro lado, menos 3, porque ele é número, esse é número sem x, né? O 3 passou negativo e o 8 passou positivo. Então, ficou aqui, ficou menos, isso aqui vai dar 34x, menos 34x, na hora que eu somar o 6x com menos 4x com o menos 36x, maior ou igual a 4 menos 3 dá 1, mais 8, 9. Multiplico por menos 1, fica 34x menor ou igual a menos 9. Para finalizar, o x menor ou igual a menos 9 dividido por 34. Então, acaba aqui a questão. Menos 9x, desculpa, gente, o x é menor ou igual a menos 9 dividido por 34. Repara que já é um exercício mais complexo. Isso aqui já poderia ser uma questão de prova, tá certo? Desse jeito aí. Tranquilo? Beleza, então vamos resolver agora o segundo exemplo que a gente tem nesse slide, que agora é com equação. Dá uma copiada,
ver se você consegue resolver também o segundo exemplo. Às vezes seria interessante você mesmo tentar fazer o segundo exemplo. Vamos lá. E de preferência, volta a aula tentando fazer todos os exercícios. Na hora que terminar a aula, volta tentando fazer você mesmo todos os exercícios, beleza? Aprendeu a fazer todos esses exercícios aqui, tá tranquilo de equação do primeiro grau, não precisa preocupar com mais nada. Bom, gente, vamos fazer essa aqui agora então. Ó. X mais 1 sobre 2 mais x menos 1 sobre 3 menor que x mais 6. Bom, isso aqui do outro lado eu já vou colocar um 1 sobre todo mundo aqui. Tá? Isso aqui vai ser uma fração inteira só. Então, os MMCs vão ser entre 2, o MMC, na verdade, vai ser entre 2, 3 e 1, ou seja, entre 2 e 3, não tem muito segredo. Entre 2 e 3, gente, é 6, né? Não tem erro aqui. Então, eu passo o traço grandão, 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Faz com muito cuidado, 6 dividido por 2, 3. Põe o 3 aqui e abre o parênteses e coloca o que já tinha lá em cima. Da mesma forma aqui, ó, 6 por 3, 2. Mais 2, o sinal você viu que eu mantive, esse aqui. Abre o parênteses e põe quem já estava lá em cima. Menor, 6 por 1, 6. Abre o parênteses, x mais 6. Posso cortar o denominador? Pode, porque não tem x no denominador. Se for na equação e tiver x no denominador, você não pode cortar. A gente vai aprender depois como é que faz isso. Então, fica 3x mais 3. 3x mais 3, o 3 multiplica tanto o x quanto o 1. O 2 multiplica o x e o menos 1, então fica 2x menos 2, menor que o 6 que multiplica o x, e o 6 que multiplica o 6 dá 36. Quem tem x eu vou jogar de um lado, deixar do lado esquerdo, então fica 3x mais 2x, já estava no lado esquerdo, não troca. O 6x tem que ir para lá, ele passa, menos 6x menor. O 36 já estava do lado direito, então continua. Os outros que não estavam do lado direito tem que passar, então o 3 muda de sinal, o menos 2 muda de sinal, o 3 passa menos 3 e o menos 2 passa mais 2. Fica 3x mais 2x menos 6x dá menos x. 3x mais 2x menos 6x dá menos x. Menor, 36 menos 3 dá 33, mais 2, 35. Não posso deixar o x negativo, vou multiplicar por menos 1. Troco o sinal do x, fica x. Troco o sinal do meio, ó, troco o sinal dos 3. Ó. Troco o sinal do meio, ele fica maior. E o 35 fica menos 35. Pronto! Isso aí na equação do primeiro grau. Nossa próxima aula vai ser um pouquinho mais novidade, porque aqui a gente só teve essa novidade. Ó. Só isso aqui de novidade para a gente hoje. Que era o finalzinho da inequação, que você tinha que saber inverter o sinal, beleza? Agora, na próxima aula, a gente vai ver o sistema de inequação, e aí a gente, além de resolver a equação, o sistema de inequação você vai fazer isso aqui de novo, vai resolver a inequação, só que você vai ter que fazer interseção, aí a novidade vai ser fazer a interseção, beleza? Mas não é nada demais, é um exercício bem tranquilo, que é só você ver o que está em comum, é bem fácil. Tranquilo? Beleza? Na próxima aula a gente vai fazer uns 5 ou 6 exercícios de sistema de inequação do primeiro grau para você aprender direitinho. Beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de dar o like aí, por favor, para ajudar o canal. E sempre comentar aí, passar para os amigos, que você sabe que estão estudando aí. Beleza? Até para a escola também isso aí serve, tá, gente? Isso aqui é a mesma coisa que vocês vão estudar na escola. Beleza? Apesar de não ser a finalidade do canal, né? Que a gente está aqui preocupado com os concursos. Mas, se tiver um amigo que está na escola, está com dificuldade nessa matéria, com certeza ele vai aprender por isso aqui também. Beleza? Até já, a gente volta na próxima aula.